Olá pessoal, sejam novamente bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Hugo Rodrigues e hoje eu estou trazendo um videozinho um pouquinho diferente, um vídeo de dicas de leitura que eu quero começar aqui no meu canal, esse quadro novo, não sei, esse tipo de vídeo diferente, onde eu vou falar sobre livros, vou falar as leituras que eu estou tendo, as leituras que eu estou fazendo, as que eu já fiz, vou trazer aqui dicas de leitura e também penso em trazer algumas resenhas e as melhores sacadas dos livros que eu estou lendo ultimamente e dos que eu já li. Nesse primeiro vídeo, uma coisa que me perguntam muito, Hugo, quais são os seus hábitos de leitura? Porque eu vivo postando fotos no meu Instagram, às vezes até na minha página do Facebook eu posto o que eu tô lendo e as pessoas veem uma forma diferente que eu leio e elas falaram, Hugo, faz um vídeo, passando um pouco pra gente como que é os seus hábitos de leitura e como que você implementa isso na sua vida. Então, vamos lá. Leitura é uma coisa que eu gosto muito, vou falar um pouquinho a minha história com a leitura, para vocês entenderem mais ou menos. A leitura é uma coisa que eu gosto muito hoje, é uma coisa que eu trouxe para minha vida, mas nem sempre foi assim. Quando eu tinha lá para meus 15 a 16 anos, eu não gostava muito de ler, porém eu percebi que as pessoas que liam muito, elas tinham um conhecimento, uma fala diferente, elas entendiam e conseguiam ver o mundo de uma maneira um pouco diferente. Foi quando eu decidi implementar esse hábito na minha vida, desde os meus 15 a 16 anos, foi quando eu comecei a ler livros de ficção, livros de história normais, e foi mais ou menos aos 20 anos de idade, foi quando eu descobri mais os livros técnicos. São livros como esse, livros que muita gente chama de autoajuda, mas tem muita coisa de neurociência, psicologia, livros como esse aqui, PNL, então uma série de livros. Eu comecei a gostar muito desse tipo de livro, que são livros que falam um pouco, são livros técnicos. E é daí que eu gostaria de começar a falar. Eu divido os livros que eu leio em 3 categorias, que são os livros técnicos, os livros de ficção e os livros de biografia. Ultimamente eu não tenho lido muito livros de ficção, livros como Harry Potter, livros como O Senhor dos Anéis, apesar que já li muito no passado esses livros, hoje eu não estou lendo muito, então estou dividindo em 2 categorias, que são as que eu mais leio, que são biografias e livros técnicos, ou livros de neurociência, PNL, coaching, sobre comunicação e aí por diante. São livros que quando a gente lê, a gente vai aprender algo específico. Então é um livro que eu sei que eu vou ler e eu vou aprender algo muito específico daquele livro. Então é esse tipo de livro que eu estou lendo mais hoje. Então as minhas dicas de leitura vão estar baseadas nesses tipos de livro. Então se talvez você esteja esperando dicas de leitura um pouco mais tranquila, são os livros para relaxar, eu não vou trazer esse tipo de leitura aqui no canal, tá certo? Também, porque o canal ele tem como objetivo fazer com que nós evoluímos como pessoa, que trazemos uma vida um pouco mais plena, uma vida com mais equilíbrio, uma vida mais abundante. E esse tipo de livro é o que pode proporcionar pra gente esse tipo de coisa. Uma coisa que eu queria deixar claro, que tem que tomar muito cuidado com esse tipo de livro, o livro que está na seção de autoajuda, porque ao mesmo tempo tem muitos livros bons ali, tem muitos livros ruins, livros que vendem coisas mirabolantes, livros do tipo ganhe R$1 milhão em 5 dias, então tem que tomar muito cuidado com esse tipo de livro, que talvez são livros best-seller, porém o que está ali dentro, o que está escrito ali, o conhecimento contido, talvez não seja daquela maneira que deva ser interpretado. Então, esse tipo de livro, sempre leia com o pé atrás. Sempre você pega o livro muito cético e analise os argumentos, tenha discernimento suficiente para entender o que o autor está querendo passar para você e o que é balela e do que é algo que realmente tem embasamento científico, embasamento psicológico, neurológico e o que ele quer passar para você. Então, como eu estava dizendo, eu divido esses 2 tipos de livros, os livros que eu estou lendo mais ultimamente. Uma coisa que eu faço muito, normalmente eu leio 2 livros por vez. Dificilmente eu fico lendo só um livro. Assim, por exemplo, ultimamente eu estou lendo Poder Sem Limites, do Anthony Robbins. É um livro que muito recomendado. Eu não estava achando aqui na minha cidade para comprar ele, agora eu achei, então estou lendo ele. Já estou aqui pela página 30 mais ou menos. E o último livro que eu li, que eu estava lendo junto com o do Anthony Robbins, eu estava relendo o Inteligência Emocional, do Daniel Goleman, que é um livro excelente. Esse livro aqui eu quero fazer um vídeo completo sobre ele, ou até talvez fazer vários vídeos sobre ele, porque é um livro que traz muito, mas muito conhecimento, muito bacana sobre inteligência emocional, que aqui é o nosso foco do canal, eu falo bastante de inteligência emocional. Então acredito que tenha muita coisa interessante.
Como eu terminei agora novamente o Inteligência Emocional, e depois vocês vão entender o porquê que eu li ele novamente, eu vou começar a ler o Manual da PNL juntamente com o do Poder Sem Limites. Então eu vou ler diariamente esses dois livros. Então esse aqui, o Poder Sem Limites do Anthony Robbins, ele já fala bastante sobre PNL, e eu quero ler um livro um pouco mais técnico, que traz as nomenclaturas, como que o método da PNL funciona, as ferramentas, como ela é aplicada, etc. Eu já li uns 3 livros sobre PNL e eu achei esse aqui muito interessante, muito completo, então eu decidi comprar ele para ler também. Isso é uma das outras coisas que eu faço. Quando eu escolho um tópico para estudar, normalmente eu leio de 5 a 7 livros de uma vez só sobre determinado assunto. Então, mais ou menos um tempo atrás eu estava lendo muito sobre a parte de produtividade, foco, gerenciamento do tempo, energia. Então eu peguei e li diversos livros dessa área, tanto é que o Foco foi o meu, meu penúltimo livro que eu li foi Foco. Eu estava lendo muito sobre produtividade e alta performance. E então é assim mais ou menos que eu faço. Eu escolho um tema e aí eu pego os melhores livros que eu consigo pesquisar sobre aquele tema e começo a ler. E vou lendo um atrás do outro para conseguir fazer sinapse, fazer ligação entre esses livros. Então, uma coisa que eu aprendi em outro livro, nesse outro livro fala de uma maneira um pouco diferente, então eu faço essa ligação e consigo tirar o melhor proveito. Essa forma como eu faço, que ao longo do tempo, né, desde os meus mais de 10 anos aí lendo esse tipo de livro, eu consegui adaptar e melhorar. Uma coisa que eu faço quando eu estou lendo, conforme eu vou fazendo as minhas leituras, por exemplo, eu vou pegar esse livro aqui que eu já li, o Foco, eu vou lendo e a todo momento eu vou fazendo marcações. Então, se vocês, não sei se dá pra ver aí, mas eu vou sublinhando as partes importantes. Pego um marca-texto, chamada leitura ativa, né? Eu vou anotando as passagens e as frases, os conceitos mais importantes que eu acredito ser mais importante do livro. Por quê? Eu vou lendo, eu vou consumindo o livro normalmente, não tenho uma leitura, não considero uma leitura dinâmica, eu leio particularmente rápido, mas não a ponto de ser considerado leitura dinâmica, porque quando eu termino o livro, eu gosto de voltar nele, então eu recomeço ele, então acabo de terminar um livro, eu volto ele desde o início e vou só relendo os pontos que eu grifei. Então eu grifei algumas coisas, termino o livro, para relembrar, para revisar, eu abro e só vou lendo esses pontos. E uma outra coisa muito importante, por que eu faço essas anotações, essas marcações, é porque talvez no futuro, se eu quiser voltar e rever esse livro, rever alguns tópicos desse livro, eu volto e eu sei o que é mais importante aqui dentro. Porque eu gosto de utilizar esse tipo de livro. Esse livro, gente, não é para relaxar, tá? Não é aquele livro que você vai ler e você vai ficar tranquilo, né? Não tem nada para fazer, você vai ler para dar uma relaxada. Não, esse tipo de livro é para você aprender alguma coisa. Se você quer relaxar com leitura, você vai ler ficção, talvez uma biografia, que é uma coisa um pouco mais tranquila. Esse tipo de livro ele é para ser considerado como guia, né? Eu costumo dizer que a minha estante de livros ela é como uma estante de guias. Então, se eu preciso aprender alguma coisa, eu preciso relembrar alguma coisa sobre inteligência emocional, provavelmente eu vou voltar nos livros do Daniel Goleman e vou olhar, né, as marcações que eu fiz. Ó. Tem várias marcações. Ó. Não sei se dá pra ver daí, mas coisa que eu vou marcando para depois reler, para revisão. Né? Eu acho que isso aqui ajuda muito. Isso daí que eu faço com ambos os livros que eu vou lendo. Que nem eu comecei aqui o do Anthony Robbins recentemente, faz acho que 1 dia e meio que eu comecei esse livro. Então, né, vou fazendo anotações e assim, sem medo, sabe? Eu vou anotando, vou rabiscando, vou colocando ideias que eu vou tendo conforme vai o decorrer do livro. Porque eu acho que esse é o intuito, a gente tendo insights conforme a gente vai lendo. Ainda mais esse tipo de leitura, que são leituras um pouco mais focadas para você aprender alguma coisa. Uma outra coisa que eu faço, como eu disse, eu costumo ler 2 livros por vez para fazer essa ligação. Ultimamente eu vim lendo, né, 2 livros por mês, mais ou menos, nessa média. Então são livros grandes, são livros de uma base de 400 páginas cada um. Leio 2 por mês. A minha meta agora para 2016, eu quero começar a ler 4 desses livros por mês, porque eu estou adaptando uma forma diferente de ler. Uma coisa boa desse tipo de livro é que você não precisa ler ele de capa a capa, né? Então você, por exemplo, um assunto que eu me considero
muito bom, que eu já tenho um conhecimento bacana, eu posso pegar um livro que talvez não esteja muita gente recomendando, falando que talvez não seja nem tão bom, eu vou diretamente específico no lugar onde eu quero, no capítulo que eu quero aprender, no tema que eu quero aprender. Então isso é muito bacana desse tipo de livro, você não precisa ler ele como um livro de história, você pode simplesmente no capítulo que você quer, revisa, leu, pronto, acabou. Então, muitas vezes tem livros que você tira um único conhecimento, dois conhecimentos, né? Tem livros que você tem que ler o livro inteiro, que são livros excelentes. Um exemplo é esse livro aqui, ele é excelente, então eu li ele inteiro, recomendo muito ele. Um livro que eu não gostei tanto, né, já falando dos livros, que nem esse aqui, por exemplo, não precisaria ter lido inteiro, muita coisa aqui foi descartado, mas eu acabei lendo ele inteiro porque é um livro do Daniel Goleman e eu quero ler todos os materiais dele, mas é um exemplo de livro que eu não precisaria ter lido todo. Então, a leitura ela deve ser muito dinâmica, né? A gente não pode ficar preso emocionalmente com o livro e falar, eu preciso ler esse livro até o final, ou eu preciso ler de capa a capa. Você tem que ler conforme a sua necessidade de consumir aquele tipo de conhecimento, tá certo? Então, acredito que seja essas as ideias, esses são meus hábitos de leitura. Novamente, gosto muito de ler. E eu costumo ler logo pela manhã. Pela manhã, então, eu leio normalmente uns de 25 a 45 minutos, logo cedo, bem cedinho mesmo, normalmente umas 7 horas da manhã eu já estou lendo. E depois, as outras horas de leitura, eu divido ela no meu dia, mas eu costumo ler em momentos oportunos. Por exemplo, se eu preciso ir no banco, eu estou numa fila de um banco, eu pego meu livro, leio. Porque normalmente eu sempre ando com os livros que eu estou lendo. Ou um, ou os dois, dependendo de onde eu vou, de onde eu estou. Então, momentos que eu tenho que esperar, momentos que eu talvez não esteja uma produtividade para fazer uma outra coisa, eu estou com o livro, eu leio. Ou talvez eu pego no meio da tarde, sento, dou uma lida. Eu gosto muito, muito mesmo de ler, que eu sinto que isso me engrandece bastante. Depois que você percebe o poder que a leitura traz para a sua vida e você começa a implementar esse hábito aos poucos, você vê o quão poderoso é. Então, hoje eu leio em média 1 hora e 20 por dia. Tem gente que lê muito mais, tem gente que lê menos. Você tem que se adaptar realmente à sua necessidade e também à sua agenda e como que a sua vida acontece, né? Cada um tem as suas necessidades e as suas possibilidades de leitura. Então, eu não diria que o certo é ler 1 hora, o certo é ler meia hora, ou o certo é ler 3 horas. Depende de como você vai fazer a adaptação aí no seu dia a dia, tá certo? Acredito que esse vídeo já tenha ficado longo demais, então essa aqui é a estreia desse novo quadro no canal, onde eu vou falar bastante sobre livros. Eu tenho uma estante cheia de livros desse tipo aqui, que eu quero ir dividindo com vocês. E ao longo desse ano eu também quero ler os melhores, os best-sellers aí dessas áreas. Também muitos livros que só estão disponíveis em inglês, então provavelmente vou pegar eles no Kindle para poder ler e também trazer a resenha aqui para o canal para vocês, tá certo? Espero que tenham gostado. Se vocês gostam desse assunto, fiquem com a gente aqui no canal. Então, se você não é inscrito, se inscreva no canal para receber os próximos vídeos. Se você sabe de alguém que gosta desse tipo de conteúdo, de ler esse tipo de livro, que é muito interessante, vai lá, compartilha esse vídeo, que eu vou estar trazendo bastante coisa com relação a isso, tá certo? Espero que tenham gostado novamente. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal!